Fala, Life! Estamos de volta depois de um bom tempo sem gravar. Estamos muito felizes de receber duas pessoas que são muito queridas aqui por nós. Vocês querem se apresentar? Eu não sou digno de apresentação, acho que você que precisa... Estamos aqui com o pastor e o pastor auxiliar da imagem. Estou muito feliz de estar aqui, obrigado pelo convite, Matheus, todo o pessoal, toda a equipe aí, Luquinhas. A gente está servindo como pastor ali na imagem e está sendo um privilégio, uma alegria. E Deus tem feito grandes coisas lá e a gente quer compartilhar um pouquinho da nossa vida como igreja, da nossa vida pessoal, não tão pessoal, porque senão, se ele começar a falar aqui, condena. Então, mas a gente está aqui muito feliz. Como já está aqui no título, não é surpresa para ninguém, nós falaremos sobre louvor e adoração. Porque temos dois grandes renomes aqui nessa área. Então já vou começar com a pergunta Difícil para ele. Fácil para ambos. Então vai. Tem que manter a ordem. O que é adoração para vocês? A sua resposta ela é mais filosófica. Você pode... Não, de uma forma bem prática, eu acredito que a adoração é você expressar valor a algo. Então, no nosso caso, o nosso alvo de adoração é Deus. Então, a adoração, a gente sempre usa aquele jargão, que é um estilo de vida e tal, mas de uma forma mais prática, eu acho que é a gente pregar valor. Então, quando eu canto sobre os atributos de Deus, quando eu falo de algo que está no meu coração em relação àquilo que ele representa para mim, eu estou adorando. Então eu posso fazer isso através da música, posso fazer isso através de uma oração, eu acredito que eu posso fazer isso também servindo o próximo, então de uma forma bem prática, curta e rápida, expressar aquilo que eu sinto, ou aquilo que eu tenho no meu coração a algo ou alguém. No nosso caso, Deus. Então, complementando o que ele disse, né? Porque assim a resposta dele é mais objetiva. É o que a adoração de uma forma mais clara e objetiva. Mas também não vou descartar a parte subjetiva da adoração, que é a questão do estilo de vida. A adoração, na verdade, ela é uma resposta daquilo que a gente faz conforme a gente conhece a Deus. Então, adorar é conhecer. Adorar é a gente ser um só com quem Deus é. E conforme a gente vai contemplando quem Deus é, a gente vai tendo consciência daquilo que nós somos. Então, adoração é essa relação, entendeu? E, de forma objetiva, é dar valor, né? E eu posso também acrescentar, algo que eu também gosto muito de falar, que a adoração é a gente devolver o amor de Deus que Ele nos deu primeiro, entendeu? A gente ama a Deus devolvendo aquilo que Ele nos deu primeiro, que Ele nos amou primeiro. A gente ama Ele de volta. Vou perguntar para você, Lucas. Todo louvor é adoração? Então, que pergunta, meu. Ela faz umas perguntas, Por que você não veio aqui, mano? Isso aí, vamos lá. Assim, eu acredito que existem louvores e existem canções que são para adoração, existem canções que são para louvor e existem canções que são para celebração. Isso, inclusive, é a forma como eu categorizo a forma como eu monto a minha lista, né? Eu gosto muito de fazer isso. Então, quando eu vou fazer uma lista de canções para ministrar na igreja, eu costumo pensar que eu quero levar a igreja e ir com ela para um lugar. Então, eu pego um determinado tema, seja paternidade, seja o amor, seja a graça, seja o sacrifício de Jesus, o sangue, qualquer um desses temas, e começo a
ir caminhando com a igreja para um lugar de intimidade. Porque a adoração é esse lugar de encontro, né? Mas ir trabalhando na igreja a mentalidade. Estava conversando aqui agora há pouco, né? Que a adoração não é a gente lembrar a Deus o que Ele sabe que é. É você ter consciência de que de quem Ele é. Se lembrar. Na verdade, a gente se lembrar, exatamente. Me embanando nas palavras, você me ajuda nas respostas. Eu entendi. Deus não precisa saber que Ele é bom. Ele Exato. sabe disso. Nós Quem precisa saber somos nós. Então, voltando a falar do setlist, a gente faz o quê? Eu costumo separar músicas de celebração, músicas de convite, músicas que no início, quem está chegando na igreja, né, chegando de casa, chegando do trabalho ou da faculdade, da escola, alguma coisa, está com preocupação, está com ansiedade, está cheio de problema, e são músicas que fazem com que essa pessoa ela tenha consciência de que ela está entrando num ambiente diferente do que ela estava. Então, um exemplo mais básico que a gente consegue dar disso é tipo: vem, esta é a hora da adoração. Vem, esta é a hora da adoração. A pessoa que chegou com todos os seus problemas, ela fala o quê? Poxa, agora eu estou entrando nesse ambiente, né? Aí depois a gente passa para a questão da celebração, não, a questão da exaltação, do louvor. Então a gente começa de cantar sobre Ele, cantar sobre Deus, os atributos de Deus, quem Ele é, o que Ele faz, e não partindo do pressuposto de que Ele deve receber isso, mas de que nós devemos ter essa consciência, né? E por fim, e é a parte mais doida que eu acho que é interessante ter na adoração, é a consciência da entrega. Toda adoração é uma entrega. Só que existe uma categoria de canções que, inclusive nas letras, elas são intencionais nessa entrega. Então, acho que nessa parte do set list, ela é um momento que a igreja entende: agora eu já o recebi, ele já está aqui, eu estou aqui para entregar, eu já disse para ele o que ele é, e eu já entendi isso, agora eu vou responder à presença dele aqui. Poderia dar um exemplo desse tipo? Por exemplo, eu me rendo aos teus pés, és tudo que é um exemplo bem simples, mas é mais ou menos isso. Música mais desculpa até te cortar, mas nesse final, né, a gente pode encaixar músicas mais intimistas também. Então, a gente até cantou aqui: vou olhar em teus olhos. São coisas que o ambiente já está preparado, o coração já está bem regado. Mas é interessante que até, por exemplo, nessa canção que você deu de exemplo, eu vou jogar-me em teus braços. Então é um ato do adorador. É uma resposta. Então é muito louco isso. É um verbo, né? Exato. Ainda nesse tema, você só ajudou, que eu ia perguntar: como é feita essa seleção de músicas de o que é cantado em secreto, em devocional, e qual é o tipo de música para trazer para a igreja? Uma coisa que eu aprendi isso já faz algum tempo e me ajudou muito. No meu caso, que conduz a adoração, isso pode servir até para quem está assistindo e quem está nessa posição também. Eu tinha a mania de escolher as músicas que eu gosto, ou as músicas que no meu secreto, na minha devocional, eu usava e falava assim: caramba, quando eu cantar essa música lá na celebração, o céu vai abrir. E eu nunca perguntava ao Espírito Santo, que é quem conduz tudo, né? Tem essa aplicação prática também, e essa inspiração, o que ele queria fazer. Então eu começava a condicionar, pensando, trazendo na minha cabeça, querendo condicionar o agir do Espírito Santo para onde eu queria levar a igreja, com as músicas que eu gosto de cantar, esquecendo que o meu trabalho ali e a minha função ali é ministrar, é servir. Então é entender de Jesus, que é o cabeça, entender do Espírito, que é quem conduz, que é quem aplica, o que ele quer. Então eu falava assim, e orar pelo culto, por exemplo, eu falava assim: Deus, hoje eu estarei lá, né? O Espírito Santo estarei lá, então eu quero que hoje o Senhor cure, eu quero que o Senhor hoje, que as pessoas, e começava a condicionar de forma bem
intencional, assim, o que eu queria, o que eu achava que ele teria que, como o culto deveria ser. Eu mudei essa perspectiva. Hoje eu entendo que eu estou servindo, então eu penso que não é o que eu quero cantar. No nosso caso como igreja, a gente estava conversando isso em off, a gente canta a doutrina da igreja. Então a gente tem o nosso porquê bem esclarecido, bem claro, e a gente canta como forma forma pedagógica também, para que essa doutrina entre no coração das pessoas. Então não é o que eu quero cantar, é o que a igreja precisa cantar. E aí entra na sua pergunta da questão, eu gosto muito de músicas que estão na primeira pessoa. Eu gosto de usar em casa, gosto de estar no meu tempo devocional e procurar músicas que tragam esse senso comum, esse nós, né? Te exaltamos, coroamos a ti, ó Rei Jesus. Eu não consigo cantar essa música sem chorar. Porque é uma coisa linda quando a igreja tem essa consciência da posição de Jesus e o que nós devemos fazer. Então eu procuro sempre fazer isso. Trazer esse nós num senso coletivo, de comunhão, para que não seja o que eu quero, os meus desejos, as minhas vontades, as minhas necessidades, mas entender esse senso de igreja, de nós. Não sei se eu respondi. Não há nada, assim, não é que não há nada, mas uma das ferramentas mais teológicas existentes na igreja hoje, pra mim, é a música. E aonde que tá o feeling, aonde que tá ali a linha tênue entre a igreja está fluindo? Meu Deus. Qual é o termômetro pra vocês? Então, Eu acho que sim, a gente até pode responder junto. Eu acho que o cara que está conduzindo ali, ele tem, eu acho que isso também é a obra do Espírito Santo, esse discernimento. Porque várias e várias vezes, por exemplo, a gente tem um cronograma, a gente separou as listas, a gente tem uma liturgia ali, e de repente o Espírito Santo muda. Então, por exemplo, as pessoas hoje batem muito na questão do mantra, né, do worship, da repetição. Eu acho que repetição é uma coisa. Eu acho que eu não curto muito. Mas agora, quando você, por exemplo, está no ambiente de adoração e nós estamos cantando Te exaltamos. A gente até teve essa experiência ontem, que foi o momento que a igreja mais cantou, né? Por que eu vou mudar de assunto se isso está funcionando? Eu acho que o ministro ele tem esse feeling no coração, e acho que produzido pelo Espírito, de entender no âmbito espiritual essa resposta da igreja. Eu acho que ele consegue perceber a resposta da igreja, e não uma resposta que a gente julga com olhos humanos. Então se tem choro, se tem gente pulando, se tem gente agarrando no teto. Não é essa a resposta, mas algo mais no coração, mais espiritual, onde você vê as pessoas se quebrantando, onde você vê as pessoas elas expressando. Eu acredito muito nessa questão da expressão. A gente aprende com Davi, tem vários exemplos. Não que aquele que não expressa, ele não está adorando. Mas eu acredito que um dos termômetros também é essa questão dessa expressão da igreja. Quando parece que encaixa, a mensagem, a música parece que encaixa, você não precisa trocar de assunto, você não precisa ficar falando, você só deixa a igreja. eu acredito em alguma coisa, assim. Não tipo pegando o gancho do que ele disse. É um dos termômetros, né? Porque a gente estava falando sobre isso também um pouquinho antes desse episódio começar. E a gente sabe que para você definir, assim, bater o martelo do que de fato é um termômetro, para a gente saber como a igreja está fluindo, é meio complicado, porque é muito espiritual, né? A gente não consegue. A gente tem discernimento, quem está lá em cima pode ter um pouco de discernimento, mas a gente não sabe como que o Senhor está tratando cada coração aqui embaixo, né? Mas, pegando o gancho do que ele disse, eu acho que a adoração, ela envolve expressão, né? A adoração, ela envolve Levantar das mãos. O salmista, ele fala, adorai ao Senhor com as palmas, adorai ao Senhor com cânticos, tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. E eu vou arriscar um negócio aqui, falar um negócio aqui. Vou arriscar aqui, falar um negócio. Satanás, ele
ele falou para Jesus nas tentações, né? Se você prostrar e me adorar, você vai ser o dono dessa coisa toda aqui. Satanás, existe uma linha teológica, né, que crê que Satanás ele era o dono da adoração, o regente, né? O regente, aquela coisa toda, né? Então, a gente, partindo desse pretexto, a gente pode ter o entendimento de que ele entende de adoração. Então, por isso que eu creio que a adoração ela envolve esse tipo de expressão. É um prostrar-se. Pode ser fisicamente, pode ser de entendimento, pode ser em espírito, mas desde que seja em espírito e em verdade. Que é o que Jesus disse lá para a samaritana no poço. Desde que seja sincero. Eu acho que é isso. Eu acho que, por exemplo, assim, existem várias evidências, por exemplo, Deus habita no meio dos louvores. Eu acho que a manifestação é visível mesmo de quando Deus está ali no ambiente. Eu já vi já presenciei vários testemunhos de pessoas sendo libertas de possessão na hora da adoração e sem um direcionamento de quem está conduzindo, mas o simples fato de adorar a Deus, pessoas sendo libertas. Eu já vi a igreja se mover em generosidade no ambiente de adoração. Então, acho que essa evidência do novo nascimento também é um termômetro, ou um dos termômetros de você entender se você está no caminho certo ou não. Eu acho que, no nosso caso, que tem as nossas celebrações, por exemplo, de domingo, acho que a vida na segunda-feira, você acompanhar e ver com que as pessoas, essa transformação moral e relacional que as pessoas vivem, experimentam, também eu acho que é uma forma de você medir, não só ali no momento da celebração, mas na vida da igreja, no pós. Então, acho que, exatamente, acho que existem algumas evidências que você, esse senso de coletividade, quando a igreja, de alguma forma sobrenatural, ela canta, a igreja toda canta aquela mensagem. E às vezes, por exemplo, eu já participei de celebrações que eu estava prestando ali culto, não conduzindo a música, e eu não gostava da música. Só que estava um ambiente tão legal que eu que me moveu ao ponto de, tipo, eu não gosto da harmonia e da melodia, mas a mensagem, ela precisa ser cantada comigo. E foi... Então, acho que tem alguns pontos assim que dá pra você medir. Eu acho muito perigoso o cara ser... Qual é o nome do cara que prova vinho? Sommelier. Sommelier de adoração. É meio complicado, porque às vezes é subjetivo, ou enfim. Mas tem como você ter uma noção. E partindo do pensamento que o Lucas apresentou, se você é ministro e você está conduzindo a igreja a algum lugar e a igreja começa a cantar aquilo que você está cantando sem você precisar, vamos igreja, é como se ela dissesse, chegamos, estamos aqui. Você falou, e agora eu vou puxar, que é um assunto que você gosta bastante, sobre essa igreja sensorial, que é um movimento que a gente já havia tido aí e ainda está tendo. Qual é o pensamento de vocês dois a respeito disso, até no meio do louvor e da adoração? A frase mais dita como no caso, hoje no culto eu não senti a Deus. É perigoso, eu acho que Deus ele se move e ele mexe nas emoções, mas eu acho perigoso uma igreja que só se move baseado nas emoções, né? Uma igreja que só se move no sentido sensorial. Por quê? Porque às vezes não tem base nenhuma. Como eu disse aqui, o culto ele é pedagógico, então não tem como a gente só medir a qualidade do culto. Isso não existe, mas só para vocês entenderem. Porque eu senti ou não. Eu acho que é muito perigoso. Deus, ele move, ele mexe, mas não pode ser só isso. O culto precisa ser pedagógico. Então a música ensina, ela não só emociona, entendeu? Ela só não, por exemplo, ela traz remorso, mas ela traz arrependimento. Eu acredito que no ambiente de adoração as pessoas são conduzidas ao arrependimento. Então precisa ser, a música precisa ensinar, como eu disse, a gente canta a doutrina da igreja, a gente colocou Jesus em evidência, a gente canta sobre os atributos, a gente canta sobre quem ele é, a gente canta sobre a nossa resposta em relação a isso, né? Então
o culto precisa ser pedagógico também, tanto na parte da música, da adoração, quanto, obviamente, na ministração da palavra. Eu não gosto muito de demonizar, vou usar essa palavra. Eu não gosto muito de demonizar a questão sensorial, porque, por exemplo, a gente estava conversando hoje, né, no nosso almoço aqui, né, que nos anos 90, final dos anos 90 e começo dos anos 2000, o Brasil passou por uma fase da adoração que era muito dessa forma, né? Aquela igreja apaixonada, fogo e glória, aquela coisa, aquele mover, aquele chum. E era muito bom. Eu sou fruto desse mover, né? Dessa onda. E só que a gente, com a mentalidade que a gente tem, a gente consegue perceber que existiram alguns gaps, né? Nesse movimento todo. Então hoje a gente consegue olhar para trás e perceber algumas coisas, mas foi importante, Com certeza. porque eu acredito que a igreja ela é uma pessoa em desenvolvimento. Então a igreja brasileira ela precisou passar por essa estação, por essa fase, para entender que Deus também é um Deus das emoções, um Deus que se manifesta também nessa área. Mas hoje a gente tem mergulhado muito, e é muito louco você ver hoje nos movimentos grandes aí, o pessoal do Convergência no Monte Mor, o pessoal do Jesuscope em Bragança Paulista, enfim, vários, na internet está bombando várias coisas, aí a gente consegue perceber que hoje a igreja ela tem crescido em maturidade, se desenvolvendo na consciência, sabe? De quem Deus é, do porquê das coisas, sabe? Mas eu acho, voltando a falar um pouquinho da adoração, eu acho perigoso a gente só se fundamentar no sensorial, porque a gente não pode definir um culto bom, um culto ruim, só pelo que eu senti. E hoje eu tenho escutado um cara que eu admiro muito aí na internet, ele fala assim, hoje, por exemplo, a gente tem feito culto bom para crente mal resolvido. Porque o que acontece? A gente tem que ter uma música boa, a gente tem que ter uma palavra boa, porque se a música for ruim, a palavra for ruim e o culto for ruim, o crente não consegue não consegue manter sua fé. E infelizmente a gente está tendo clientes, ao invés de ter um corpo vivo, relevante. Então é muito perigoso. A gente precisa vencer isso como igreja, vencer essa mentalidade de que o culto só é bom, como você falou, né, antes de perguntar, depois de perguntar, aliás, o culto só é bom quando eu sinto, e se eu não sentir... E as pessoas levam isso também para a sua vida devocional, né? Por que as pessoas não têm permanência na vida devocional? Porque ela entra para o quarto de oração, para o ambiente de devoção, e muitas vezes Deus não fala, Deus não sente, ela não sente Deus, ela não chora, ela não arrepia, e aí ela fala assim, por que eu vou permanecer nesse lugar? Porque aí ela julga que Deus não está ali, que Deus não está interagindo. Então, eu acho que tem que equilibrar, né, bastante essa questão. Nem muito solidez, mas também não ao extremo de emoções exacerbadas. Vou fazer só mais um comentário, porque eu acredito, o que deve manter um cristão na igreja? É a fé. É a fé em Deus. É a fé de quem ele é nesse plano que Deus está cumprindo na igreja. É essa fé que deve manter ele. E não, por exemplo, eu posso sentir o mover do Espírito Santo durante um culto, e isso é maravilhoso. Nas linguagens do amor, quem já leu Gary Chapman sabe o que eu estou falando. Quem já leu Linguagem do Amor, eu sou toque físico total. Eu já cheguei a pensar que eu estava em pecado em culto que eu não sentia. Então eu já fui sensorial. Mas hoje o que me mantém é a fé. Que mesmo que eu não sinta, eu tenho a convicção de que eu sou amado, que eu sou filho e de que eu faço parte desse plano. Entendeu? Que não é isso que define o amor de Deus. Exatamente. Pelo contrário. E para finalizar, infelizmente, qual seria apenas um conselho? Okay? Qual seria o conselho que vocês dariam aos músicos, os ministros que estão assistindo vocês? Apenas um. Apenas um? Apenas um. Eu acho que é o que eu tenho muito buscado assim na minha vida, é estar sensível, ser sensível
aquilo que, no nosso caso, né, aquilo que Jesus, o cabeça, quer para a igreja corpo. E aí eu ou nós executamos isso. Então discernir, buscar, entender aquilo que Jesus quer para a igreja, que não é minha, que não é para satisfazer os meus desejos ou as minhas vontades, mas eu estou ali para poder servir. Então, como é que eu vou servir se eu não entendo qual é a necessidade que aquele povo, que aquele rebanho, que aquelas pessoas precisam? E não são as necessidades que eu acho que elas têm, mas é aquilo que eu entendo de Jesus, que é o Senhor da igreja, para aquele ambiente. Então, acho que é essa sensibilidade, buscar sensibilidade para poder servir. Olha, eu acredito que para um ministro de adoração, a gente precisa conhecer Deus cada vez mais. Porque a gente não vai conseguir levar ninguém para o lugar que a gente gostaria de levar se nós mesmos não chegarmos lá. Então a gente precisa conhecer esse caminho de adoração, esse caminho de intimidade, de conhecer o coração de Deus, sabe? A palavra, ela nos dá linguagem, doutrina nos dá linguagem para ministrar a igreja. Então eu acho que a gente precisa mergulhar sim na palavra, a gente precisa mergulhar sim na leitura de livros, enfim, ter um vasto conhecimento que a gente consegue ter mais propriedade de linguagem para estar ministrando a igreja. Que como lá em cima a gente não é um músico só, um cantor só, a gente está servindo. Então, para servir E você consegue pegar na oração da pessoa, né? Quando a pessoa ora, a forma que ela se relaciona com Deus, tanto na música, você consegue pegar Pelo coração dela, né? na oração. O desejo. Exato. Bom, finalizamos por aqui. Mais um Fala Livre. Infelizmente, mas meninos, eu queria agradecer. Muito obrigado. Fiquei muito feliz de vocês aqui. Nós. E para o público que quer achar vocês nas redes sociais, qual é o arroba de vocês? Quais as redes que vocês estão presentes? Alisson Delbon, só isso. Super fácil O cara de quando é escrever. famoso, Super é assim, fácil. ele comprou o nome. É verdade? Spotify também. Eu tô tentando aqui, ó. Tem Spotify, YouTube. Na Procura. descrição, deixa lá, não pode deixar na descrição? Pode. Aí, ó. Pronto. Alisson Já tá Delbon, tudo deixa certo. lá. Agora o dele é facinho. Meu é eu, Olha aí, ó. underline, Lucas Tem Rodrigues. coisa mais herege? Revelando o coração aqui Tem do coisa mais ministro herege neste de momento. começar com eu? Devia ser nós. Nós, Lucas Rodrigues. Não se esqueça de deixar o seu like, de deixar o seu comentário. Boa. Se tiver alguma dúvida, coloca aqui nos comentários que eles Deixe o seu não like. vão responder. Quem vai responder vai ser o Dani. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau.